dias eu compartilhei aqui nos stories uma dúvida de uma seguidora minha com relação a um determinado imóvel, de quanto ela precisava ter em dinheiro para comprar aquele imóvel. O restante ela iria usar um financiamento bancário. Eu aproveitei, sabendo que essa é uma dúvida comum, e compartilhei nos stories perguntando se vocês gostariam que eu trouxesse, que eu abordasse esse assunto aqui. E a enquete foi unânime, então quem votou pedindo que eu trouxesse essa informação aqui. E assim eu fiz. Eu trouxe essas anotações usando como base o mesmo imóvel aqui no meu caderninho para a gente debater juntos. Mas uma coisa importante, antes da gente iniciar, ser frisada. Cada caso é um caso, cada imóvel tem uma avaliação diferente no mercado e de um banco para o outro isso pode modificar. Então eu estou indo aqui no considerado padrão, num financiamento de uma pessoa que não tem vínculo empregatício governamental, ou seja, não é funcionário público, e usei como base, por exemplo, um financiamento na Caixa Econômica Federal, que é o banco mais utilizado hoje em dia para o financiamento bancário, né? Então vamos lá. Então, possa ser que não condiza com a realidade de 100%, ok? Mas aqui já está para ter uma boa noção e é mais ou menos um padrão. Então vamos lá. O imóvel em questão custava R$300 mil, certo? Que era o imóvel que estava lá anunciado, R$300 mil. Para esse imóvel, quando a pessoa vai fazer o financiamento, o banco ele faz uma avaliação própria dele para dizer quanto aquele imóvel custa, por mais que ele esteja sendo vendido por um determinado preço. Isso aí é política de todos os bancos fazem essa avaliação. E essa avaliação, ela pode ser maior, menor ou igual ao valor da compra. Nos últimos meses, as avaliações, então, inclusive tem sido uma queixa até dos profissionais, meus colegas profissionais da corretagem de imóveis, que tem se queixado de que os bancos, principalmente a Caixa Econômica, ela tem avaliado os imóveis abaixo da expectativa. Então, usei também essa realidade. Então, nem sempre o valor da avaliação ele vai ser condizente com o valor da compra. Então, nesse caso aqui, estou supondo que o banco avaliaria o imóvel por R$280 mil. Isso é extremamente importante se saber. Por quê? Porque vai depender desta avaliação que a gente vai encontrar o valor da entrada. Por quê? Porque o banco, isso lembrando do exemplo que eu falei, que aqui a gente está considerando uma pessoa que não tem vínculos empregatícios com o governo, não é funcionário público. Por quê? Porque nesses casos, alguns bancos eles dão umas condições diferentes para esses profissionais, garantindo um maior financiamento e a gente entra em uma outra esfera, certo? Então a gente considerou aqui uma pessoa que não é funcionário público, que o financiamento ele é 80% do valor da avaliação, não é do valor da compra, é do valor da avaliação. Então, usando o valor como exemplo, a gente tem aqui uma avaliação de R$240 mil. Certo? R$240 mil é o valor da avaliação do banco. Então, vamos lá. Ainda tem uma taxa que se paga de mais ou menos R$3 mil, que você paga pela parte administrativa do banco, que é pela avaliação, né? Então, o banco diz que para fazer a avaliação, você tem esse custo de R$3 mil, esse custo é em dinheiro, ok? Então, vamos lá. Quando a gente faz esse cálculo do valor da compra menos o valor dos 80% da avaliação, a gente encontra aqui o valor da entrada de R$76 mil. Isso aqui é o que você tem que para dar entrada, ou seja, sinal, entrada, como a gente conseguir chamar. Caísa, mas esse valor tem que ser pago à vista? Gente, geralmente sim, certo? Mas tudo também depende da negociação. Mas geralmente é à vista, principalmente num caso onde vai ser financiado, que a gente sabe que depois que o contrato de financiamento é registrado, ele tem força de escritura, então a transferência definitiva é feita para o novo comprador. Então, não pode ter saldo a pagar ainda ao dono do imóvel. Então, esse 76 mil aqui seria à vista sim, tá? Ok, temos o valor da entrada, porém, as custas não terminam por aí. Então, a gente vai ter impostos que vão incidir sobre essa transação que precisam ser pagas à vista e no ato do negócio. Por quê? Depois que o contrato de financiamento ele fica pronto, você pagou a entrada, deu tudo certo com a avaliação, o valor ficou condizente com a sua expectativa, então vamos partir para o financiamento. Perfeito. Nesse momento, quando sai o financiamento, você já pagou aquela taxa dos R$3 mil junto à instituição financeira.
E agora a gente vai para a parte da transferência do bem para o seu nome, de quem está comprando. Então aí vai incidir ITBI, que é o imposto que a gente paga à prefeitura, que é o imposto de transmissão de bens imóveis, e a gente vai ter o registro do contrato de financiamento. Em alguns casos, há a possibilidade de você ter desconto de até 50%, mas isso aqui é assunto para outro vídeo, que inclusive eu já tenho gravado aqui, e se vocês quiserem, eu coloco de novo nos stories para vocês, tá bom? Então aqui a gente vai ter o registro. Quanto cada um? Eu estou me baseando por João Pessoa, né? Então, em João Pessoa, o ITBI ele é equivalente a 3% sobre o valor maior do negócio, eu também já expliquei isso aqui. Então, se o valor do banco foi 280 mil, mas a sua transação, a sua compra foi de 300 mil, a prefeitura vai incidir um imposto sobre os 300 mil. Então, a gente vai ter aqui 9 mil de ITBI. E o registro, ele é aproximadamente 1,5%. Ele pode variar um pouco, dependendo de como for o contrato. Então, a gente vai ter aqui em torno de R$ 4.500 de registro do contrato. Então, quando a gente soma o total do recurso que você precisa ter para comprar um imóvel de R$ 300 mil financiado, a gente chega a um total de R$ 92.500. Então, é basicamente isso. É uma conta, eu fiz aqui uma conta de padaria, como a gente gosta de chamar, só para ilustrar a importância de você se programar, se planejar na hora de comprar um imóvel. Então é por isso que muitas vezes algumas pessoas têm uma ideia equivocada de que, eu tô pagando aqui R$ 3.000 de aluguel, R$ 4.000 de aluguel, e esse valor é o valor da parcela de um apartamento, então eu vou comprar um apartamento. Então a pessoa ela sai dessa ideia de que pagar aluguel ele não compensa, e realmente, dependendo da situação, não compensa, mas a pessoa não pode se restringir apenas ao valor da parcela. Ela tem um recurso, ela tem que ter um recurso inicial para poder concretizar essa compra. Então, por isso que muitas vezes a gente não pode achar que a pessoa está fazendo um mau negócio no caso de um aluguel, por exemplo. Mas a pessoa que está no aluguel e planeja decidir comprar um imóvel, ela precisa ter esse planejamento para levantar esse recurso inicial que a gente viu aqui como um exemplo, aproximadamente R$ 92.500 para um imóvel de 300 mil, que ela tem que ter em cash, ela tem que ter na conta para utilizar de uma única vez. Então, espero ter esclarecido um pouco essa dúvida, que eu sei que é uma dúvida generalizada, muitas pessoas não sabem e têm essa ideia equivocada na hora da compra do imóvel e às vezes vai buscar um imóvel sem ter conhecimento que precisa ter esse recurso inicial e acaba se frustrando também. Então, por isso que sempre que o corretor ou a corretora que está te atendendo fizer essa introdução, essas perguntas com relação a sua condição de pagamento, se você já fez simulação de financiamento, é para justamente ter esse filtro e te orientar com relação às custas e os valores que você precisa ter inicialmente para comprar um imóvel. Espero ter esclarecido e se ainda tiver ficado alguma dúvida, eu me coloco à disposição. Muito obrigada e até logo!